Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia. Hoje, dia 2 de julho de 2020, quinta-feira. Começamos a segunda metade de 2020. Glória a Deus. Quero agradecer você que está inscrito no canal. Quero agradecer a você que está assistindo essa mensagem. No final, dê o seu like aí, comente. E também compartilhe esta mensagem, que ela pode não somente ajudar você, mas ajudar outras pessoas também. Esse é o objetivo, né? Quero agradecer a todos que têm assistido, e têm curtido, e têm compartilhado, e os que estão inscritos também no nosso canal. Quero pedir a você também que, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, um depósito, um TED, uma transferência bancária para a nossa conta, a conta da Vida Plena, Ministério Internacional, no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Amém? Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu quero ler um versículo, dizer para você um versículo que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Vou repetir para você. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Amém, queridos? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas toda situação que se levanta diante de nós tem uma voz. Quando falo voz, querido, é evidente que não estou falando do som produzido pelas cordas vocais, nem estou falando de comunicação verbal. Estou falando de que toda situação comunica algo às pessoas. Às vezes, os acontecimentos das nossas vidas são tão rotineiros e entediantes que nós não percebemos que até aquilo que parece comum, que faz parte do nosso dia a dia, está nos comunicando algo, está falando algo para nós. Eu falei certa vez com uma pessoa que muitas vezes a gente reclama da rotina, né? Mas a rotina é bom, queridos. A rotina é segurança, né? A gente tem que olhar também por este lado, né? Quando nós nos levantamos pela manhã, se o dia está chuvoso, a natureza está nos falando, né? Está nos comunicando algo. E logo nós entendemos que temos que usar roupas adequadas para aquele clima que está acontecendo, né? Sair com guarda-chuva para não nos molharmos, levarmos uma capa, né? Se estamos no trânsito e nos deparamos com um congestionamento, aquela situação está nos falando e nós entendemos rapidamente que talvez a gente não chegue no horário previsto ao destino, né? E aí você liga lá para o seu trabalho e avisa: ó, eu estou aqui no trânsito, estou aqui engarrafado aqui no trânsito e vou atrasar e tal, né? Por quê? Porque aquela situação está te comunicando algo, está te falando isso, né? Quando nós olhamos para uma pessoa, a maneira de vestir daquela pessoa ou a maneira de falar daquela pessoa nos comunica algo sobre o seu caráter ou sobre a maneira de pensar daquela pessoa. Só de olhar como ela se veste, como ela se expressa, como ela fala, né, a gente já consegue traçar um perfil. É claro que nem sempre a gente acerta, né, queridos? Nem sempre a gente acerta, porque às vezes a aparência engana. Mas a gente consegue, né, traçar um perfil a partir desses detalhes, né? Talvez você possa estar imaginando na sua mente que o que eu estou falando para você é óbvio demais. Eu não vejo, talvez você diga, eu não vejo nenhuma revelação nesses fatos. Mas eu gostaria de te lembrar algo que o Senhor Jesus disse certa vez. Lá em Lucas, no capítulo 12, do versículo 54 ao 56, diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época.
Jesus estava falando ali, né, sobre o que estava acontecendo, o Messias, o próprio Deus encarnado no meio deles, o Jeová ali no meio deles, o Jeová que estabeleceu aliança com aquele povo, né, no deserto. O próprio Deus da aliança estava ali no meio deles, né? Eles sabiam discernir as coisas naturais, as coisas do tempo, mas não sabiam discernir que o próprio Deus da sua aliança, né, estava ali com eles e eles não estavam entendendo, né? O Senhor Jesus, com essas palavras aqui de Lucas 12, do versículo 54 ao 56, ele não só advertiu sobre o momento então presente, como nos trouxe, querido, um exemplo de como o cristão deve agir em meio ao mundo em que vivemos. O cristão deve discernir, deve ouvir e deve perceber as épocas e as vozes das situações e dos tempos para poder decidir e agir em favor da vitória em sua vida. Nós precisamos ter esse discernimento, queridos. Aprender a ouvir, aprender a discernir, aprender a perceber para que a gente possa tomar uma decisão que nos leve à vitória. Tudo, querido, tudo à nossa volta está falando algo. As coisas boas e as coisas ruins estão nos falando algo. Quando olhamos para um maravilhoso céu noturno, cheio de estrelas, parece até que elas estão falando, louve a Deus, glorifica a Deus. Mas é exatamente isso que o salmista diz lá no Salmo 19, do versículo 1 ao 4, quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Amém, queridos? As estrelas, o céu, proclamam a glória de Deus. O firmamento, né, as estrelas anunciam as obras da mão de Deus, sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. Um dia discursa outro dia, né, fala para outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem linguagem, sem palavras, sem nenhum som. No entanto, em toda a terra, a gente ouve a voz da natureza revelando a grandeza do nosso Deus, revelando o poder do nosso Deus. Né? Nenhum som, nenhuma voz, nenhuma palavra, mas por toda a terra, a natureza revela a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus. Esse texto que eu li do Salmo 19, do versículo 1 ao 4, expressa exatamente o que eu estou falando, querido. Veja o que o salmista diz. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Essa imagem da natureza a que se refere o salmista está nos falando para louvar e glorificar o Pai. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer o senhorio, a soberania de Deus e louvá-lo e glorificá-lo. Amém, queridos? Veja que Deus não está o tempo todo falando conosco da sua grandeza, do seu poder, mas as maravilhas de Deus, a natureza, né? As maravilhas de Deus e os seus atributos falam por si só. Em Romanos capítulo 1, no versículo 20, Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, né, as qualidades de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós percebemos a grandeza de Deus, os seus atributos invisíveis, as suas qualidades, seu poder, né, suas características, só de verificar, só de ver, né, a criação. Amém, queridos? E se tudo isso é verdade, querido, com relação ao cotidiano, imagina com relação ao que é inesperado, com as coisas que chegam para nós de forma inesperada. Algumas vezes, querido, situações difíceis aparecem em nossas vidas e elas estão dizendo algo. Elas dizem: você não vai pagar as contas, esse mês não vai dar, o dinheiro não vai faltar, você vai ficar sozinho para o resto da sua vida, você não vai ficar curado, nunca ninguém vai te compreender, você vai viver deprimido por toda a vida ou por muito tempo, né? Ninguém vai te ajudar, ninguém se importa com você, ninguém te ama.
você vai morrer, para você não tem jeito. Muitas vezes, querido, são essas, né, essas coisas essas pressões que vêm na nossa mente. Você já percebeu, querido, que quando alguma situação difícil, alguma situação desastrosa estão passando por nós, parece até que o inimigo, que ele coloca um amplificador na nossa mente, nos nossos ouvidos, para que a gente escute cada vez mais alto as suas mentiras, as suas insinuações que eu disse anteriormente. Não vai ter jeito, você vai morrer, você não vai ser curado, não tem mais jeito, é o fim da linha. É como se o barulho das mentiras de Satanás, do inferno, que ficasse ressoando na nossa mente e a gente não ouvisse mais nada a não ser esse tipo de mensagem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, querido, eu tenho uma boa notícia para você hoje. É que você não tem só que ouvir essas mentiras que o inimigo tenta soprar na sua mente. Você pode e você deve responder a essas situações. Eu vou usar um exemplo do Senhor Jesus. Jesus respondeu algo, ele respondeu, queridos, algo que era aparentemente insignificante para nos mostrar essa verdade. Marcos 11, no versículo 13 e 14, narra que Jesus, ele vinha de longe, ele viu de longe uma figueira com folhas. E aí ele foi lá para ver se tinha fruto, porque ele estava com fome, né? E quando ele chegou perto daquela figueira, ele só viu folhas, não tinha fruto. Então Jesus disse, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Está lá em Marcos 11, versículo 13 e 14. Né? Aí no versículo 20, a partir do versículo 20, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus falou isso num dia, né? Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. No outro dia, eles passando pelo mesmo lugar, viram que aquela figueira tinha secado toda, até a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse para ele, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, quando a gente lê esse texto de Marcos 11 no grego, não está escrito literalmente que Jesus disse algo à figueira, mas o verbo que é usado ali é o verbo apokrinomai, que significa dar uma resposta a uma pergunta proposta. O significado é responder, dar uma resposta. Ou seja, Jesus respondeu a uma voz, a algo que aquela figueira comunicou para ele. A voz da circunstância negativa. A figueira falou algo, Jesus ouviu. Jesus não gostou do que ouviu, então ele respondeu a ela. Nunca, ninguém, jamais alguém coma fruto de ti. Na explicação, depois que Jesus dá aos seus discípulos, ele diz, tende fé em Deus. Essa tradução não é a melhor dessa expressão do que Jesus disse. A expressão melhor é, tenham a fé do tipo de Deus. Que fé do tipo de Deus é essa? Essa fé do tipo de Deus, que é a fé que fala algo, é a fé que responde à circunstância, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, que diz, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a fé, ela é expressa da seguinte forma, eu creio com meu coração e declaro o que creio com a minha boca. Eu creio na palavra de Deus e eu declaro a palavra de Deus com a minha boca. E essa palavra que eu declaro com a minha boca, eu libero o poder de Deus, o Espírito Santo que está dentro, habitando comigo, junto comigo, me ajudando. Eu libero o poder de Deus, eu libero o Espírito Santo para cumprir a palavra de Deus. Não é aquele que eu vou mandar no Espírito Santo, não é isso. É que quando nós declaramos a palavra, quando nós falamos a palavra, nós estamos confirmando, né? Nós estamos liberando um poder para agir
o poder de Deus, o Espírito Santo, para confirmar a palavra, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Estamos liberando o Espírito para cumprir esta palavra que está crida no nosso coração e declarada na nossa boca. Amém, queridos? É por isso que Jesus continua aqui em Marcos 11, ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, nós temos que falar, querido, ao monte, nós temos que falar às circunstâncias. Tem muita gente querendo indo orar no monte, subindo no monte, rodeando o monte, ora no monte, dorme no monte, vive no monte, fala do monte, mas não fala ao monte. E Jesus falou: diga, se alguém disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que está faltando, querido, em você? Falar ao monte. Responda à circunstância que você está passando, querido, com a palavra de Deus. Diga algo da palavra de Deus para essa circunstância. Procure na palavra de Deus a promessa de Deus que está relacionada com essa circunstância que você está passando. E declare esta palavra. Quando você declara, crendo no seu coração, sem dúvida no seu coração, o Espírito Santo pega essa palavra para cumprir. Amém, queridos? Muitos cristãos estão sofrendo, estão vivendo situações de sofrimento, simplesmente porque não respondem às vozes das circunstâncias que são levantadas. Ficam calados, ali achando que Deus tem um propósito nisso. Não, querido, nós temos que nos levantar. Talvez você esteja pensando nesse momento, mas responder como, pastor? Você deve responder a cada situação negativa que se apresente a você com a palavra de Deus, querido. Você tem que ter a palavra de Deus para dizer: está escrito, está escrito. Foi assim que Jesus prevaleceu sobre o inimigo, lá em Lucas 4 e Mateus 4. Ele disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás. Somente a Deus adorará, somente a Ele prestarás culto. Amém, queridos? Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Querido, se você é cristão, se você é um filho de Deus, um cidadão dos céus, saiba que você tem uma autoridade espiritual resultante do que foi feito para você, em seu benefício, por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, queridos? Ali na cruz do Calvário, o nosso escrito de dívida foi cancelado, o inimigo foi vencido, a morte foi vencida, Satanás e o inferno foram vencidos. Isso não foi para benefício do Senhor Jesus, querido. Não, foi para o nosso benefício. Jesus prevalecia sobre eles, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Não foi para ele, querido, foi para nós, foi para mim e para você. Jesus diz lá em Lucas 10, no versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, querido, quando você ouvir as vozes das situações que se levantarem contra você, lembre-se, você precisa dizer algo a essa situação. Vou repetir, você precisa dizer algo a esta situação, ou a estas situações. E o que você vai responder a elas? Você vai responder a elas com a palavra de Deus. Por isso, querido, é tão importante nos envolvermos com a palavra. A gente tem tempo para tantas coisas. E muitas vezes a gente deixa a palavra de Deus em último lugar. E às vezes quando a gente vai se dedicar à palavra, a gente já está tão cansado que não tem nem força, não tem energia, não tem ânimo. Sabe, queridos, mas a palavra deve ser primeiro na nossa vida. Porque é a palavra, querido, que vai nos livrar nesse momento de dificuldade. É a palavra que vai trazer para nós a solução, o milagre, o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Mantenha-se firme e convicto naquilo que a palavra de Deus diz acerca de você e dessa circunstância que você está passando. Procure na palavra, busque na palavra a promessa de Deus, querido, para isso.
Mesmo, querido, que ao seu redor as pessoas estejam dizendo que não vai dar, que não tem jeito, que é difícil demais, que é impossível. Não. Você sabe, querido, que Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Então permaneça firme nele e na sua palavra. Nós estamos passando um momento terrível com essa pandemia, onde foi potencializado esse medo. Querido, quando eu falo que foi potencializado o medo, eu não estou dizendo que o Covid-19 não existe, nem estou dizendo que ele não é perigoso, nem estou dizendo que os efeitos dele não são terríveis. Não é isso, querido. O que eu quero dizer, querido, é que o nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. E existem recursos. O problema é que no meio disso aí tem uma guerra política. Tem politizaram essa questão do Covid-19 por causa de interesses, né? Que aqui eu não vou entrar no mérito, por causa de interesses. Mas o nosso Deus é maior do que isso. E nós não temos que temer. Nós temos que tomar as medidas preventivas e manter a nossa mente em paz. Porque, queridos, o Covid vai passar. E como vai ficar a mente das pessoas? Como está a sua mente? Amém? Vamos permanecer firmes em Deus, porque Deus, querido, Ele é fiel. E Ele cumpre a sua palavra. Em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Fique com a promessa de Deus. Fique com a palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta. Amém, queridos? Deus deu uma palavra para Sara e para Abraão. Eles já eram velhos. Naturalmente falando, eles não tinham mais condições de ter filho. Mas lá em Gênesis 21, no versículo 1, diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Um ano depois, tempos depois, Deus visitou Sara, ela já de idade, e ela deu à luz a Isaac, conforme Deus tinha prometido. Amém, querido? Nós temos que ter no nosso coração bem claro essa promessa de Deus, que está em Filipenses 1, no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos e repita essa promessa comigo. Diga assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus começou uma boa obra em você e Ele vai completar essa boa obra. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, Paulo diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E em 2 Tessalonicenses 3, no versículo 3, Paulo diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Amém, queridos? Nós somos de Deus, querido, e o maligno não nos toca. Não temos que ter medo. Temos que ter fé, tomar as medidas preventivas, os cuidados, mas não deixar que o medo venha nos causar pânico, porque isso não é de Deus. Medo não é de Deus, pânico não é de Deus. Amém, queridos? Esse não é o espírito que Deus nos concedeu. Deus nos deu o espírito de coragem, espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio, de sabedoria, de bom senso. Amém, queridos? Talvez, querido, as situações e as pessoas ao seu redor digam que não vai dar certo. Talvez até elas tentem te desestimular. Talvez o diabo levante sugestões mentais tentando te enfraquecer. Mas eu quero dizer para você, fique firme na palavra. Fique firme com o Deus da palavra. Porque é Deus, querido, o Deus da palavra, o Deus fiel. É Ele que tem a palavra final. E Ele te diz que vai dar tudo certo. Amém? A oposição à palavra, querido, à palavra de Deus, as vozes que se levantam contra a palavra de Deus não são nada. É só fogo de palha. Não representam nada e nada podem fazer contra os filhos do Deus vivo. Quando os filhos do Deus vivo andam nessa terra como filho do Deus vivo, obedecendo a palavra do Deus vivo. Amém? Vou repetir para você, que é importante você pensar nisso.
A oposição à palavra de Deus. As vozes que se levantam contra a palavra de Deus não são nada, querido. Não representam nada e não podem fazer nada contra os filhos do Deus vivo, quando os filhos do Deus vivo andam nesta terra como filho do Deus vivo, obedecendo a palavra do Deus vivo. Eu quis enfatizar Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, porque Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. Amém, querido? Quando nós andamos como filhos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, que tudo que se opõe a Deus e a sua palavra não prevalece na nossa vida. Amém? Você quer um exemplo? Então me diga, o que o diabo e os seus demônios puderam fazer contra Jesus, querido? Que é o Filho do Deus vivo e andou nessa terra como Filho do Deus vivo. Nada, absolutamente nada, a não ser obedecer o que o Filho do Deus vivo ordenava a eles. A palavra de Deus diz, que em 1 Coríntios 4,16, Paulo diz, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E em 1 Coríntios 11,1 ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se nós, queridos, andarmos como Cristo andou nessa terra, como Filho de Deus, obedecendo a palavra, crendo na palavra, praticando a palavra, bye bye para Satanás e seus demônios. Amém, queridos? Só levanta para se cair. Eles só vão se levantar para cair. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Em Efésios 5:1 também Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fique firme com Deus, querido. Persevere na palavra. Persevere com Deus. Experimente a vitória que Deus já te garantiu na sua palavra. A palavra de Deus não falha, querido. A palavra de Deus não falha. Porque Deus é que está por trás da palavra dele. Deus é fiel à sua palavra, querido. A palavra de Deus não falha. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 35 e 36, diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que nós temos que fazer é ser perseverantes na palavra. Amém, queridos? Perseverantes na palavra, mantendo a nossa mente tranquila, a nossa mente em paz em Deus. O autor de Hebreus também fala em Hebreus capítulo 6, no versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência ou pela longanimidade herdam as promessas. Para alcançarmos a promessa, que devemos manter uma vida de perseverança e, para tanto, é essencial a confissão das verdades reveladas pela palavra de Deus. Como sabemos, a fé real ela se manifesta crendo na palavra com o coração e confessando a palavra com a nossa boca. Não existe verdadeiramente, querido, uma vida de fé se não houver esses dois requisitos. Crer com o coração e falar com a boca aquilo que se está crendo. Quando situações de dificuldade, querido, se levantarem e começar a falar algo a você, imediatamente responda às circunstâncias confessando a palavra de Deus. Quero contar rapidamente um testemunho. A gente, certa vez, estava passando por uma situação muito difícil, a nossa empresa, na distribuidora que a gente tinha, e por causa de pessoas que compraram e não pagaram, a gente estava com problemas em banco, e até uma factory, né? Eles pediram, a gente deu como garantia a nossa casa em hipoteca, por causa que as pessoas não pagaram, né? Os cheques que nós havíamos descontado, as duplicadas. Então ficou um volume alto de dívidas. E a gente, preocupado com aquela situação, mas todo dia eu falava, Deus proverá para si o cordeiro. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece a situação, o Senhor sabe que nós não causamos isso, não fomos nós que deixamos de pagar por deliberadamente, não. Foi porque as pessoas que compraram não pagaram e nos jogaram nessa situação. E todo dia a gente cria, querido. Continuamos trabalhando, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Crendo no Senhor
e declarando todo dia, Deus proverá para si o cordeiro. Aí, a Factory cansou de esperar e ela colocou na justiça a execução da hipoteca. A gente tinha que pagar na época, eles estavam pedindo 470 mil para quitar a hipoteca. E a gente não tinha esse dinheiro. Paralelamente a isso, o Banco Real entrou com uma ação nos cobrando número redondo, 22 mil. Também. Aí quando chegou aquela notificação do Banco Real, eu olhei aquilo, olhei os documentos, eu conversei com o advogado, eu falei, olha, pelo que eu estou vendo aqui, o Banco Real não tem título nenhum para nos cobrar. O que eles estão mostrando aqui como título para a execução da dívida é uma tela de computador, um print de uma tela de computador. Isso não é título executável perante a lei. Conversei com o advogado orientei o advogado, falei, peça para eles apresentarem o título. Aí o advogado peticionou lá na ação, pedindo para o Banco Real apresentar o título que eles estavam executando, né, naquela dívida, que representava aquela dívida. Eles apresentaram o print de uma tela de computador. Print que o gerente todo dia ia lá e colocava o que ele queria e aí cobrou. Bom, resultado. Quando eles apresentaram o print da tela do computador, eu falei para o advogado, isso não é título executável. Essa dívida não existe. Essa dívida é uma dívida fabricada, né? Como banco a gente sabe como funciona, né? E aí eu pedi para ele pedir ao juiz que o Banco Real fosse, porque a cobrança era indevida, né? Nos devolvesse em dobro o que ele estava cobrando. E o juiz nos deu ganho de causa e o Banco Real foi condenado a nos devolver 44 mil e mais os honorários do advogado. Com esses 44 mil, os honorários ficou para o advogado, pagamos mais 4 mil para o advogado, dos 44 ficou 40. Nós conseguimos com uma pessoa amiga, que ela conseguisse um empréstimo de 20 mil reais, parcelado, um parente, né? E aí com 60 mil eu fiz uma proposta para a Factory, que se eles quisessem, eu tinha 60 mil para quitar aquela hipoteca de 470 mil, e mostrei a eles, né? Nós sempre tivemos bom relacionamento, sempre cumprimos com as nossas obrigações. Mostrei a eles o que estava acontecendo, eles sabiam que também já tinham tido muito lucro conosco, e que ao mesmo tempo, esses 60 mil, na mão deles, eles podiam multiplicar, porque tem o efeito multiplicador da moeda escritural, né? Que eu não vou explicar isso aqui, porque daria uma aula de economia aqui, não é o caso. Isso porque a eles, a vantagem de eles fazerem o acordo por 60 e tal, eles não aceitaram. E aí, com os 60 mil, nós fizemos o acordo e liquidamos a hipoteca. Veja, o Banco Real se levantou contra. Para nós era dizer, é o fim de tudo. Veio a execução da hipoteca. E agora uma ação do Banco Real era para a gente desesperar, não. Deus proverá para si o cordeiro. E daquela situação difícil, daquela situação ruim, nós levantamos a condição para resolver tudo. Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer para você é que quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem que ter o cuidado com aquilo que nós vamos falar. E a gente tem que aprender a discernir as coisas, entender o que está acontecendo, sabe? E ser guiado pelo Espírito Santo para que a gente possa agir de maneira que nos leve à vitória. E nunca desesperar, e nunca desacreditar de Deus, porque Deus pode fazer o impossível, querido. De uma situação que é contra você, contra mim, Deus pode fazer algo maravilhoso, como diz a palavra, que tudo coopera. Romanos 8 diz isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo uma coisa ruim que esteja acontecendo. Não que Deus tenha enviado a coisa ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo dentro de uma situação ruim, Deus pode reverter isso em seu favor e ser grande bênção para você. Amém, queridos? Quero finalizar com um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, para que você se apegue cada vez mais com a palavra de Deus. Esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 1, 20, Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus,
tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus, querido? Em Cristo já temos o sim e o amém para a glória de Deus. Amém? Fique firme na palavra. Responda com a palavra às circunstâncias. E desfrute, viva a vida plena que Deus preparou para você. Jesus pagou o preço e conquistou essa vida plena na cruz do Calvário para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, oro em favor de cada um dos meus irmãos que estou ouvindo, assistindo esta palavra. Pai, que a tua palavra venha trazer clareza, luz, esclarecimento ao espírito, ao entendimento dos meus irmãos, e que eles possam, Pai, discernir e ter a tua palavra como fundamento, como base para decidir, para agir, para que cada dia mais seja um dia de glória, seguido de outro dia de glória. Em nome de Jesus Cristo. Oro também por aquela criança que a Cláudia me apresentou o nome. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito visite agora aquela criança. E o teu poder, Pai, haja na vida dela, agora. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça, Pai, que ela seja curada sobrenaturalmente. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Queridos, boa noite a todos, fiquem na paz, até a próxima. Dê o seu like, compartilhe este vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima.